Olá, tudo bem? Meu nome é Célio e irei continuar trabalhando com vocês alguns aspectos da população brasileira, algumas características sociais e populacionais do Brasil. Primeiramente, eu queria destacar o termo indicador social, né? Os indicadores sociais, eles são importantes índices, indicadores estatísticos para se compreender a vida de uma população. Então, a partir desses indicadores sociais, pode-se ter noção, ser avaliado a renda das pessoas, o grau de instrução delas, as condições alimentares, as condições médico-sanitárias, seja de uma população, de uma região ou de um país. Como é que podemos resumir a importância desses indicadores sociais? Podemos lembrar que os governos, para atenderem às populações ou às necessidades delas, precisam conhecer como está a educação, como está a infraestrutura que a população faz uso, como está a saúde e assim por diante. Então, com base nos indicadores sociais, é que os governos planejam as suas ações. Então, os indicadores sociais, eles têm grande importância, principalmente para os governos. No nosso caso, nós queremos destacar em relação à população brasileira, como é que ela vive, como que podemos ter noção a respeito da qualidade de vida da população brasileira. E um indicador que podemos recorrer é o Produto Interno Bruto. De maneira geral, esse indicador dá noção da riqueza total de um país em um determinado período. Então, o PIB, em palavras simples, podemos dizer que é a soma de todos os bens e serviços finais que são produzidos num período, geralmente considerados um período de um ano. Então, todos os países calculam os seus PIBs com base na sua moeda. A exemplo de cálculo, podemos recorrer a um exemplo. Imagine que um país ou um lugar produza somente no ano essas três coisas aí, né? Considerando R$100 de trigo, houve ali uma produção de R$100 de trigo, também R$200 em farinha de trigo e, por último, R$300 em pão. O PIB seria o que? A soma dos bens finais. Como é em cadeia, não pode haver a dupla contagem ou a dupla soma dessa renda, dessa riqueza produzida. Então, em vez de ser 600, somando tudo, na verdade se considera a produção final, o bem final, que no caso seria somente os R$300. No caso, a renda total ou a riqueza total seria apenas os R$300. No caso do Brasil, já é uma dimensão muito maior, né? Um país de verdade que é o Brasil, somando a exemplo, em 2019 o Brasil produziu uma riqueza em termos finais, né, de produção de 7,3 trilhões de reais, segundo o IBGE. Podemos também definir até o PIB em termos de regiões ou mesmo de estado. Aí temos o exemplo de alguns PIBs, o Produto Interno Bruto de alguns estados. Então é um importante indicador para ter a noção sobre a riqueza que é produzida num país ou numa região. A partir do PIB, podemos calcular a renda por pessoa, a renda média por pessoa. Essa renda média por pessoa é conhecido como PIB per capita, ou PIB por cabeça. Para calcular esse índice econômico, soma-se, ou melhor, divide-se o PIB do lugar pela quantidade de habitantes. Resulta numa média, né? Então, o PIB do Brasil em 2019, falamos que é de 7 trilhões de reais. Dividindo esse valor pela população brasileira em 2019, chegamos a uma média, uma renda por cabeça, uma renda por pessoa. Então, uma média de R$ 34.533 por pessoa anualmente. Se fôssemos compreender isso de maneira literal, seria até uma boa renda, né, para cada brasileiro. Mas, na verdade, o que revela esses dados? Revela que o Brasil, de maneira geral, possui uma concentração de renda muito alta. Se produz muita riqueza, mas essa riqueza não é distribuída para a população de maneira geral. Então, apesar de ter uma média significativa, né, por pessoa, R$ 34.533, mas, na verdade, existe uma concentração de renda.
Esse slide aí, com esse infográfico, né, ele nos ajuda a entender essa concentração ou essa má distribuição de renda que existe no Brasil. 5% dos brasileiros mais ricos detêm a mesma faixa de renda, ou melhor, a mesma fatia ou quantidade de renda que os outros 95% da população. Então, há uma concentração de renda muito alta, né? 5% tem uma renda equivalente a 95% da população restante. A parte de baixo do infográfico demonstra um dado mais estarrecedor ainda. 6 brasileiros, 6 indivíduos, concentram a renda correspondente a 100 milhões de pessoas, os mais pobres. Então, uma concentração de renda muito grande, né? Então é isso. Isso gera o quê, né? Pobreza, um quadro de pobreza grande. E aí esse slide tem muitas informações, vamos nos concentrar nessa parte negrito. Em 2016, por exemplo, o Brasil apresentava 6,6% dos brasileiros, do total da população, em extrema pobreza. E esses números eles sempre aumentam quando há crise econômica, seja mundial ou mesmo do país, né? Na parte secundária do texto aí, né, diz assim, ó, em 2012 eram 11,3 milhões de brasileiros em extrema pobreza. Chegou a diminuir um pouco, mas chegou a aumentar novamente logo na sequência, nos anos que vieram, a partir de 2014, chegando novamente a 6,5% da população total na extrema pobreza em 2018. Então, realmente percebemos que os dados econômicos do Brasil em relação à população mostram uma concentração de renda, uma desigualdade social muito grande. Tem uma manchete de um jornal, né? Uma manchete do G1. 1 em cada 4 brasileiros vive com menos de R$ 420 por mês, aponta IBGE. Então, essa manchete aí destacou a situação de extrema pobreza de grande parte da população. 1/4 da população brasileira, 25%, pouco mais de 25%, vive em média com menos de R$ 420, né, calculado com base no salário mínimo de 2018, e mostra que um grande percentual de pessoas vive abaixo da linha da pobreza, 25,3% da população. Então, reflete uma desigualdade social muito grande, como bem falamos. Esse gráfico aí mostra uma evolução no transcorrer do tempo, em que há crises econômicas e o número de pessoas ou de brasileiros em extrema pobreza volta a aumentar. Às vezes há um decréscimo, né? Por exemplo, em 2017 era 11,8 milhões de brasileiros nessa situação. Em 2018 já eram 13,5 milhões de brasileiros em extrema pobreza. As crises econômicas agravam o nível de desemprego e aumenta, consequentemente, a faixa ou a quantidade de pessoas consideradas que estão vivendo em extrema pobreza. Abaixo do gráfico nós temos uma observação, porque segundo o IBGE, em torno de quem ganha em torno de $1,90, né, cents, ou 1,9 dólares por dia, é considerado uma pessoa que vive em extrema pobreza. Podemos fazer uma correlação aí em reais, que seria em torno de R$10, uma renda em torno de R$10 por dia. Quem vive com essa situação de renda é considerado um brasileiro que vive em situação de extrema pobreza. Então, esses índices nos ajudam a entender a situação da população do Brasil. Em nível de região, o gráfico aí, qual a leitura que podemos fazer de imediato? Que as regiões Norte e Nordeste são as que realmente concentram a maior parte da população brasileira pobre e também a que se encontra abaixo da linha da pobreza, que estão vivendo em extrema pobreza. Vamos em frente, porque outro indicador que mostra a qualidade de vida das pessoas é a taxa de analfabetismo, que é o percentual de pessoas com 15 anos de idade ou mais que não sabe ler e nem escrever. Então o Brasil tem mostrado uma sensível melhora nos últimos anos. A taxa de analfabetismo está em torno de 8% da população, né? O que realmente ainda é alto dessa população, que é considerada de 15 anos ou mais, que não sabem ler e nem escrever.
Em termos de regiões, podemos destacar, né, que, de novo, o Norte e o Nordeste, nesse indicador, né, a taxa de analfabetismo, apresentam os maiores índices, né, as maiores taxas. População brasileira em relação à expectativa de vida, né? Retornando a esse tema, porque ele é vital, né? Em relação à qualidade de vida, a média dos brasileiros, a média de anos vividas, de vida tem aumentado. Em 2017, aumentou, chegando em 2018, para 76,3 anos de média que o brasileiro vive, o que foi um bom resultado em comparação com outros países, né? Então, o Brasil tem reduzido a taxa de mortalidade e isso contribuiu para aumentar a expectativa de vida ou a longevidade, a quantidade de anos que as pessoas vivem. O mapa aí à esquerda, temos aí o destaque da região sul, o estado de Santa Catarina possui dentre os estados o que tem a melhor qualidade de vida. Então, esses indicadores são importantes, né? Vamos resumir fazendo, ou melhor, revisar fazendo um exercício que conclui a nossa aula. Questão 1. Observe no gráfico a seguir os dados sobre o analfabetismo nas regiões do Brasil. Aí vamos logo, né, o comando, a pergunta diz assim, a região que apresenta a menor taxa de analfabetismo é letra C, direto, né? A região sul, até fizemos referência aqui ao estado de Santa Catarina. Opção C é a certa. Vamos para a questão 2. Esse texto foi citado em parte da nossa aula, então vamos ser práticos, né? Ler o texto a seguir. E aí, segundo o texto, os indicadores sociais revelam que o Brasil é um país. Nós vimos que melhorou a expectativa de vida, tem uma renda relativamente boa, mas ainda persiste a profunda desigualdade social. Então, a opção A é a certa. Vamos para o exercício 3, essa gravura, essa figura, né? Essa charge também estava na nossa aula. Considere a charge a seguir no contexto das crises econômicas. Entre os impactos dos períodos das crises econômicas está, vamos logo para a opção certa, a letra D, o aumento do empobrecimento da população de maneira geral. Então é isso, né? Agradecemos a atenção de todos. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para mais informações a respeito dessas aulas.